Boa noite a todos. Meu nome é Letícia, eu sou consultora Daqui para Fora e vou estar acompanhando vocês hoje aqui nesse nosso encontro. É o último webinar do ano, então obrigada pela presença de todos e espero que vocês saiam daqui com algumas informações e entendimento um pouco melhor sobre arquitetura. E espero que vocês também interajam aqui, podem fazer perguntas, o que vocês quiserem, já podem já colocar aqui no Q&A e no chat também, a gente está à disposição para ir trocando essa ideia com vocês durante toda a conversa, tá? Bem, antes de eu começar e trazer os nossos convidados aqui para a nossa conversa de hoje, eu queria primeiro passar por uma rápida apresentação de quem é a Daqui para Fora, quem nós somos, quem está chegando aqui pela primeira vez ou esteja acompanhando um dos primeiros encontros nossos. Inicialmente, eu queria trazer primeiro essa análise de perfil para alunos e famílias que queiram testar o seu potencial para esse projeto de estudos no exterior. É uma forma que nós criamos onde os alunos conseguem preencher algumas informações chaves e com essas informações nós conseguimos avaliar o potencial que o estudante tenha para os estudos no exterior. Então, quem quiser, só clicar aqui no link, no Q&A, vou deixar aqui no bate-papo também o link direto para vocês entrarem depois. E antes de a gente começar, também fazendo uma rápida apresentação de quem é Daqui para Fora, acho importante todo mundo conhecer um pouquinho quem nós somos. A Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada em graduação no exterior. Somos os pioneiros do Brasil nesse assunto e já enviamos mais de 3.000 alunos, totalizando mais de 25.000 applications enviadas e mais de 500 milhões de reais em bolsas para os nossos alunos ao longo desses anos. Além de aprovações em todas as Ivy Leagues, que são faculdades consideradas uma das mais seletivas do mundo, e também relacionamento com diversos admission officers e universidades, representantes de universidades, onde temos sempre informações atualizadas e constantes para os nossos alunos ao longo de todo o período. Falando um pouco da nossa equipe, a Daqui para Fora é composta hoje por mais de 40 profissionais formados no exterior, então não só a equipe tem a experiência e expertise de todo o processo, mas muitos também viveram na pele a experiência de estudar no exterior. Apesar de sermos uma equipe grande, também temos um trabalho muito individualizado com cada estudante e cada família, onde cada aluno que entra no programa conosco tem a sua própria equipe de trabalho, composta por 4 mentores ao longo de toda a jornada. Então, é um trabalho também bem individualizado com cada aluno e com cada família. Falando um pouco dos países que nós atuamos hoje, a Daqui para Fora atua em 6 países: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Holanda, Austrália e Nova Zelândia. Aqui são algumas das aprovações que tivemos nos últimos anos. E também um ponto importante de frisarmos que a Daqui para Fora não tem nenhum convênio, nenhuma faculdade em particular com quem nós trabalhamos. Nós literalmente trabalhamos com todas as universidades desses 6 países que atuamos. E todo o objetivo é orientar e colocar os nossos alunos nas melhores faculdades possíveis, academicamente e financeiramente viável para cada família. Falando um pouco do trabalho de uma forma geral, Daqui para Fora começa o trabalho com os alunos a partir já do 9º ano, onde esse aluno ele tem uma mentoria de preparação que acompanha esse estudante, tanto na orientação acadêmica, planejamento de provas, portfólio artístico, é um ponto que a gente vai estar tocando hoje aqui, a importância dessa construção do material artístico também para alunos que têm interesse em áreas que exigem essa preparação. Então, essa fase de preparação é a construção para uma boa candidatura do 9º ao final do 2º ano ou até meados do 3º ano. E ao 3º ano, o aluno entra na fase da candidatura, de fato, que é onde esses alunos trabalham na seleção e pesquisa de faculdades, com um estrategista, um mentor de redação para trabalhar em todos os textos e temas das universidades e uma orientadora de application que cuida de toda a documentação a ser enviada para as universidades. Todos os trâmites também até o embarque previsto do estudante, nós damos todo o suporte.
desde visto até plano de moradia, de alimentação que os alunos precisam antes do começo do ano letivo, e ao longo dos 4 anos dando todo o suporte e apoio para os alunos e famílias ao longo dos 4 anos de graduação no exterior. Então, é um trabalho bem completo, que vai desde a preparação do estudante para uma candidatura no exterior até o processo de candidatura de fato também. Então, eu queria fazer só essa rápida apresentação, né? E é claro que nós estamos aqui para os nossos convidados, que são os especialistas nas áreas de arquitetura. Então, aproveitem muito esse bate-papo hoje, onde a gente vai trazer não só a expertise e experiência dos dois, mas também dando todas as dicas para alunos e famílias num projeto como esse, um curso tão específico como arquitetura, né? E o que isso contempla num projeto de estudos no exterior. Então, já queria trazer aqui a Iê e o João, que estão aqui já online conosco. Por favor, podem entrar. E, primeiramente, obrigada pelo tempo de vocês, por estarem, né, compartilhando histórias e dedicando aí uma horinha do dia de vocês nesse encontro. Então, antes da gente começar com as perguntas e interações, eu queria que cada um de vocês fizesse uma rápida apresentação, quem vocês são, experiência, formação acadêmica, e depois a gente vai para as pautas. Por favor, João. Bom, boa noite a todos. Meu nome é João Freitas. Eu vim daqui para fora, aqui para os Estados Unidos, em 2012, então faz 10 anos, vai fazer 10 anos agora, no mês que vem. Eu sou formado em arquitetura pela SCAD, aqui nos Estados Unidos, em Savannah, Georgia. Depois disso, eu trabalhei por 3 anos em Nova York, e agora eu estou cursando o meu mestrado em arquitetura pela UPenn, University of Pennsylvania. E é isso. Legal. Obrigada, João. Aie, por favor. Bom, meu nome é Aie Tombolato, eu sou arquiteta, me formei aqui em São Paulo, aqui no Brasil, no Mackenzie. Faz bastante tempo, não vou falar quantos anos, nem lembro de cabeça. E fiz um mestrado na Espanha. Trabalho hoje eu tenho um escritório que tem meu nome, trabalho aqui em São Paulo com arquitetura, com reformas, com arquitetura de interiores, e trabalhei durante um tempo com o Daqui para Fora como orientadora de portfólio também. Legal. Maravilha, obrigada aí pela apresentação. Só frisando também para a turma que está nos assistindo, né? Podem colocar as perguntas e dúvidas aqui no Q&A ou no chat, que a gente vai intermediando isso durante a conversa também, tá? Bem, então vamos lá, que bom que a gente tem esses dois contrapontos, né? A Iê com uma arquiteta experiente, com formação aqui no Brasil, mas também com uma bagagem, né? Acompanhando estudantes que fizeram um processo de preparo de portfólio para arquitetura no exterior. João, com toda a formação no exterior e toda a experiência, né, e bagagem no exterior. Eu queria conversar com vocês de uma forma cronológica, né, tanto do ponto de vista acadêmico e agora pessoal, né, e profissional de vocês. Primeiro falando sobre as diferenças de modelo de ensino, tanto do Brasil quanto para o exterior, falando um pouquinho de como foi a sua experiência aqui no Brasil, em faculdades, e João trazendo um pouco dessas diferenças, né, e como tem sido, como foi a formação sua acadêmica específica em arquitetura. Acho que a gente podia começar falando das diferenças do processo, né? Já que a gente falou sobre portfólio, a gente tem uma diferença muito grande no processo de admissão das faculdades de arquitetura aqui no Brasil e de arquitetura fora do Brasil, né? Nos Estados Unidos e outros países também têm essa necessidade diferente, né? Que é o portfólio. Aqui no Brasil, a gente tem um processo de admissão nas faculdades muito parecido com de outras profissões. Então, a gente tem o vestibular e algumas faculdades de arquitetura têm a prova de habilidade específica ou prova de linguagem arquitetônica. Eles têm nomes um pouco diferentes, mas é uma prova de desenho. Então, você chega na hora e faz um desenho que
é proposto ali, assim como uma pergunta, né? Ele te pega ali de surpresa, você tem que elaborar um desenho e mostrar a sua habilidade. E para as faculdades no exterior tem a necessidade do portfólio, não só do portfólio, mas também das cartas de recomendação e etc. Então, já nesse processo, existe essa diferença que para fora do Brasil, você tem que comprovar um interesse seu, né? Não é só comprovar que você sabe ou não desenhar, que você sabe ou não interpretar. Você tem que mostrar que você tem de fato um interesse, que aquele interesse você levou a sério de alguma forma, né? Então, acho que o João pode falar um pouquinho sobre como foi essa preparação do portfólio dele, a gente fala um pouquinho sobre isso. Uhum. Acho que a questão de admissão aqui nas faculdades americanas é mais um pacote, né, que a gente coloca junto com portfólio, com currículo, cartas de recomendação, mas o portfólio sendo o mais importante nisso tudo, que mostra, como você falou aí, o seu interesse na matéria, né, no curso de arquitetura, alguns dos suas habilidades, e obviamente a arquitetura é o mais importante, mas é interessante colocar algumas outras coisas. Eu, por exemplo, coloquei fotografia um pouquinho, obviamente desenhos à mão, mas eu acho que ao invés de ter a prova, como que é aí no Brasil, né, ter todo esse pacote que é bem coeso na sua aplicação é o mais importante. E foi assim a admissão, tanto na SCAD quanto na PEN, que eles levam muito mais em consideração o portfólio, tanto para admissão quanto para a bolsa também. Então, acho que é o principal foco que o estudante tem que ter quando está se preparando para entrar na faculdade de arquitetura aqui. Sim, tem uma coisa que, como eu durante um tempo trabalhei com essa orientação de portfólio, eu acho legal a gente frisar bem isso, que muitos dos alunos, eles têm algum amigo que está fazendo também esse mesmo processo para os Estados Unidos, e para quem não está prestando faculdade, não está aplicando para faculdades de artes, né, arquitetura, cinema, acting e tal, o mais importante são as notas do SAT, por exemplo, né? E no caso da arquitetura, o portfólio é o principal, ele tem um peso muito maior do que as notas e etc, né? Então tem o portfólio e as cartas de recomendação que embasam esse portfólio, né? Exato. Acho legal a gente falar isso. Sim, como qualquer outra faculdade, tem aliás, algumas grad schools atualmente, eles não estão mais requisitando o GRE, né? Então, que dá mais ênfase ainda para o portfólio, mas depende da faculdade. Mas, sem dúvidas, eles dão suporte também. Às vezes, tem grupos online de estudantes que estão aplicando, que eles mandam e trocam informação sobre os portfólios que eles estão pensando em mandar para a faculdade. Então, tem todo esse network de estudantes também que se ajudam, de certa forma, a montar esse portfólio e entender o que cada faculdade especificamente gosta de ver. Então, dependendo da faculdade, tem algumas que gostam mais de physical model, né, de maquete, outras que gostam mais de renders. Então, ter também esse embasamento do que a faculdade que você está interessado em aplicar, eles gostariam de ver, né? Ver o que os estudantes estão fazendo hoje em dia em cada aula, e também os estudantes que foram aceitos, né? O que eles colocaram no portfólio deles que ajudaram, de certa forma, a eles a entrarem nessas faculdades. Uma coisa que eu acho que ajuda muito é que a gente tem um acesso super fácil, entrar no YouTube, às vezes, até para você ter uma ideia do que é YouTube. Coloca lá, portfólio, SCAD, arquitetura 2020, sei lá. E sempre aparece vídeos, olha, eu fui aceito e esse foi o meu portfólio. Eu acho que isso já ajuda a tirar muitas dúvidas, sabe? Legal. E até de encontro com a pergunta aqui da Vitória, né, que já colocou aqui no chat, vocês acreditam que o portfólio também pode ser, então, um motivo de rejeição? Pelo que vocês estão colocando, eu acredito que sim, né? Se um aluno vai ser aceito ou não, pode ser um dos motivos a questão do portfólio, certo?
Eu acredito que sim. Lógico que, como o João falou, todo o sistema de avaliação, ele é um pacote, né? Então, se a pessoa ela tiver notas muito boas, tiver umas cartas de recomendação muito boas e um portfólio fraco, assim, médio, fraco, eu acho que ainda existe, né, uma possibilidade aí de admissão e tal, mas dependendo da faculdade, do nível da faculdade, o portfólio pode ser sim um item aí que vai pesar bastante na rejeição. Sim. Acho que a letter of intent também é bem importante nesse caso. Também nas questões de mestrado, tem muita gente que aplica sem um architecture background, sem ter feito architecture no undergrad. E eles têm que mandar o portfólio também, mas como eles não têm nenhum, digamos que, habilidade com CAD ou qualquer que seja esses softwares de arquitetura, esse letter of intent é muito importante também. Então, respondendo a pergunta se pode ser, você pode ser rejeitado do portfólio, sim, mas se você não tem um background in architecture, você tem que colocar de alguma forma a sua intenção de estudar isso, entendeu? Não necessariamente você tem já as habilidades que outras pessoas têm, mas você tem que ter o interesse de fazer e mostrar esse interesse de outras formas. E eu acho que o letter of intent é o mais importante nesse caso. Aí só para pegar o gancho nisso que você está falando, João, que eu acho que muita gente não sabe, ou enfim, pode ter pessoas que não saibam aqui. Aqui no Brasil, a faculdade de arquitetura é uma faculdade, considerada uma faculdade, né? Você entra, você tem 5 anos de faculdade, são 5 anos tem alguns anos que tem horário mais estendido, enfim, é uma faculdade que tem uma carga horária maior do que outras profissões, como direito, administração, etc. Então, aqui no Brasil já tem isso. E nos Estados Unidos, especificamente, a arquitetura, né, a licenciatura em arquitetura é um mestrado, né? Então, são 4 anos de faculdade de undergrad, de arquitetura, e mais 3 anos, João. Depende da faculdade, varia de 2,5 a 3,5. Tá, e mais 3 anos. Então, para você ter a licença de arquitetura, né, de arquiteto, você poder assinar um projeto de arquitetura, então você tem que ter todo esse caminho. E tem algumas faculdades, como a SCAD mesmo, que foi a que você estudou, que tem um combo, vai? Explica um pouquinho aí. Sim, eles chamam de Integrated Path, que normalmente as pessoas, como você citou, eles vão para o undergrad, ficam 4 anos, vão para o grad school, ficam mais 3, e aí começam a fazer as horas de internship, né, de estágio, que acho que mais ou menos 3.700 horas, que isso dura 2 a 3 anos, mais 6 provas para se tornar um arquiteto licenciado. Então, algumas faculdades estão, inclusive a SCAD, estão tentando compactar isso. Porque todo esse caminho, digamos que natural, que eles fazem hoje em dia, demora, em média, 13 anos. Então, o que a SCAD está querendo fazer é encurtar esse caminho para 7 anos. E assim que você se forma no mestrado, você já sai licenciado. Então, eles colocam, basicamente, um programa para você, que você já pega essas horas de estágio durante o verão. Então, acho que você tem que trabalhar pelo menos 4 verões para conseguir atingir essas horas. E durante o semestre também eles diminuem a carga horária em alguns semestres para você poder estudar para essas 6 provas que tem que fazer. E aí já passar, e aí você já pega seu diploma de pós-graduado, de mestrado, já com sua licenciatura. Então, é uma forma deles reduzirem essa média que existe, que varia muito também. Isso é uma média dos Estados Unidos, então, obviamente, há pessoas que demoram, sei lá, 20 anos para conseguir passar nas provas, e tem gente, como meu chefe que eu trabalhei em Nova York, assim que a esposa dele ficou grávida, ele falou, tem que virar arquiteto, e fez as 6 provas em 9 meses e passou. Então, isso varia bastante, mas acho que esse Integrated Path que a SCAD está fazendo, que começou acho que em 2017, então a primeira turma ainda não se formou, então acho que é interessante ver como que
como que vai ser esse primeiro grupo que se forma daqui, acho que 2 anos, como é que vai... se deu tudo certo para eles, mas a ideia em si é sensacional e diminui muito esse caminho até se tornar licenciado aqui. Tá. E explica um pouco sobre isso, essa diferença, né, de você ser um arquiteto que acabou um undergrad e você não tem essa licença. Como que funciona? Você pode trabalhar aí? Como é que é isso? Pode trabalhar normalmente. Você só não pode assinar nenhum projeto, mas você trabalhando no escritório, esse escritório, por ser um escritório de arquitetura, tem que ter alguém que assina projeto. Então, você trabalhando no escritório de arquitetura, teoricamente, você não precisa ser licenciado pelo resto da sua carreira, né? Mas a partir do momento que você quer ter seu próprio escritório, ou você quer fazer projetos paralelos ao seu full-time job, você tem que ser licenciado. E eles sempre recomendam aqui, é bom para a profissão ter isso, ter as pessoas licenciadas, acho que gera certo conforto para as pessoas, saber que tem arquitetos licenciados trabalhando no escritório, mas não te impede de praticar a profissão. Você pode praticar para o resto da sua vida e ter cargos teoricamente altos no escritório de arquitetura sem ser licenciado. Tá. Interessante. Você poderia até fazer um pouco desse paralelo e como é que isso funciona também até do ponto de vista do mercado brasileiro, né? Essa questão do CAL, né? Que é o certificado aqui do Brasil, seria o equivalente, né? Desse licenciado nos Estados Unidos e essa obrigatoriedade ou não de ter isso na prática mesmo no mercado. Sim. Bom, como eu estava falando, diferente dos Estados Unidos, aqui no Brasil, a faculdade de arquitetura é uma faculdade, você sai da faculdade já licenciado. Então, você já sai com a sua carteirinha ali de CAL, né? Do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E quem tem interesse, né, em fazer faculdade fora do Brasil e voltar para cá e ter o diploma validado no Brasil, né, pode fazer como que eu vou dizer, uma equivalência de matérias, né? Então, o que eu indico para quem quer fazer faculdade de arquitetura fora e voltar para o Brasil e ter a expectativa, que tem a expectativa de vir para cá e ter seu próprio escritório e assinar seus projetos de arquitetura, geralmente essa convalidação de diploma ela é feita a partir do currículo de faculdades públicas no Brasil. Então, já saí daqui do Brasil com o currículo de uma faculdade pública, então de uma FAO, de uma Unesp, coisa do tipo, e quando for escolher as matérias, porque também tem essa diferença, né? Lá você tem as matérias que são as matérias, o core curriculum, né? Que é a base ali, e tem os cursos que você escolhe para complementar. Então, aproveitar e não fugir muito desse currículo básico que vai ser necessário para a revalidação do diploma aqui. Entendeu? Então, é um processo que vai, na verdade, vai comparar o que você fez lá com o que é necessário aqui para ter a sua licença. E aí, é um processo que você vai precisar fazer algumas entrevistas e tal, e aí você já consegue o seu registro, né, no Conselho de Arquitetura. Então, é isso que eu indico para quem quer fazer faculdade lá fora e trabalhar aqui licenciado. A faculdade de arquitetura aí no Brasil continua sendo arquitetura e urbanismo, né? Continua. Porque aqui eu acho que, de repente, é interessante frisar isso, que aqui é só arquitetura. Então, a maioria dos programas de mestrado aqui são de arquitetura. Tem bastante faculdade que tem um curso de urbanismo, mas eles não são conectados. Tem
bastante que a gente chama de elective classes aqui, que pode pegar. Tá, Você pode cursar aulas de urbanismo para ter essa validalização no Brasil, né? tá. Mas Aqui eu acho que são, eu não sei se, eu não vou dizer todas, tá? Eu não tenho certeza disso, mas a grande maioria das faculdades de arquitetura são arquitetura e urbanismo. Perfeito. Legal. E aí, João, trazendo um pouco dessa possibilidade de mercado, depois você falou, né, para você ser um arquiteto licenciado, depois de formado, né, tem todo esse caminho, né, a percorrer. Mas conta um pouquinho, até no seu caso, como aluno internacional, né, e quanto, né, a oportunidade de fazer um OPT, depois fazer um mestrado, esse tempo todo que você está aí legalmente, tendo a oportunidade acadêmica e profissional para atuar e construir o seu currículo também. exato, acho que uma das principais vantagens de estudar arquitetura aqui é que o OPT, né, são 3 anos depois que se forma. Então, eu fiz meu undergrad, me formei, já trabalhei por 3 anos, agora voltei para o grad school, e depois do grad school eu vou ter mais 3 anos para trabalhar de novo. Então, nesse total, dá 13 anos você ficando aqui nos Estados Unidos, trabalhando legalmente, criando já um network da profissão aqui. Então, acho que é, é um tempo muito grande para você começar sua carreira, que é o que eu quero aqui, na verdade, né? Eu pretendo ficar aqui e já tenho contatos de possíveis clientes, de colaboradores, que é muito importante para qualquer profissão, né? Você ter esse network numa região para ingressar na carreira. E eu acho que, como aluno internacional, tendo a oportunidade de ficar, digamos que 6 anos, se a pessoa estiver interessada, se o aluno estiver interessado em fazer tanto o undergrad e o grad e os 3 anos de OPT, te coloca numa posição muito integrada no mercado de trabalho aqui. Porque você Legal. vai ter muita experiência. Eu, dessas 3.700 horas de estágio que precisa para ser licenciado, eu já tenho isso. Se eu quisesse, eu já poderia começar a fazer essas provas para me tornar licenciado. É complicado para fazer isso durante o mestrado. Tem bastante coisa para fazer, é bem puxado. Mas com o sistema OPT me dá qualquer possibilidade para ficar aqui no país mesmo, para ter uma carreira aqui. Legal. E só explicando um pouquinho para a turma o que é o OPT, muitos alunos talvez não saibam o que é um OPT também. Uhum. O OPT é um visto que você recebe, você tem que aplicar para ele, mas ele vem de uma forma automática, não tem nenhuma barreira que te impede de ter o OPT. E assim que você se forma, você tem esse Optional Practical Training, Practical training, isso. que é uma oportunidade que o governo americano dá para você ganhar uma experiência aqui como logo depois de se formar, né? Então, não sei se é a maioria dos cursos, mas bastante cursos tem 1 ano só de OPT e a arquitetura que entra na categoria do STEM, que é Science, Technology, Engineering and Math. Mas, Você tem essa oportunidade de fazer, teoricamente é um estágio, mas um estágio de 3 anos. Então, você já vai fazer muita coisa em 3 anos no escritório. Então, na minha experiência, eu comecei como um estagiário, mas ao final do terceiro ano eu já estava trabalhando como um manager quase. Então, isso dá uma possibilidade imensa de você crescer na carreira aqui. E então você aplica para esse visto, não é complicado pegar, ele vem quase que automático, e você tem que fazer um report por ano para mandar para sua faculdade. O seu visto ainda é conectado com a faculdade, então você ainda está num F1 visa, então você só pode trabalhar na sua área. Eu não lembro agora exatamente as outras restrições, mas não são muitas. Nada que te impeça de começar sua carreira aqui. E você entra no mercado de trabalho. E acho que
Eu acho que umas 3 anos de experiência me colocou numa Ivy League para o meu mestrado. Tendo toda essa carga horária de arquitetura, essa experiência com construção, me colocou num estágio acima até de alguns americanos que vão diretamente do undergrad para o grad. Então, eu recomendo muito para quem quiser estudar arquitetura aqui, depois de se formar no undergrad, usa esses 3 anos. São os 3 anos ali que o governo americano te dá, que o governo americano não te dá muita coisa, né? Então, te dá 3 anos de Tem que aproveitar. Aproveita. E é isso que eu estou fazendo. Tô louco já para me formar daqui 1 ano e meio e já pegar esse OPT de novo. Que é muito, muito, muito bom para a carreira. Bacana, muito bom. E então, já aproveitando até um pouquinho, né, de toda essa bagagem que você está falando, né, da sua vida e como você construiu, compartilhar um pouquinho com quem está assistindo conosco aqui o seu material, falar um pouquinho do portfólio, até ajudando a responder um pouco aqui algumas perguntas em relação ainda sobre portfólio, né? Muitos dos alunos que estão nos assistindo aqui ainda estão no ensino médio, então muitos têm dúvidas, né, do que é de fato esse portfólio para uma graduação, o que eu preciso fazer, que tipo de material eu preciso estar construindo durante o meu 2º, 3º ano do ensino médio. Então, se vocês pudessem voltar um pouco, até frisar um pouquinho mais desse ponto do portfólio, como que os alunos podem se preparar nesse aspecto também, seria bom. Então, você podia compartilhar esse material agora. Obrigada, João. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Perfeito. Então, aqui eu vou mostrar 3 partes, né, do que é meu processo aqui, está sendo meu processo nos Estados Unidos, desde o undergrad na SCAD para o mestrado na UPenn e também um pouquinho do trabalho que eu fiz durante o OPT. Em relação ao portfólio, isso daqui são um trabalho que eu fiz na faculdade, mas eu acho que mostra um pouquinho assim do conceito de não precisa ser realmente planta, corte e elevação. Acho que é interessante mostrar várias habilidades que você tem e vários interesses que, de certa forma, são relacionados com a arquitetura. Então, aqui a gente fez esse floaty aqui, que é a gente pegou esse plástico, colocou, projetou um formato dele, colocou um ventilador super potente e criou um espaço, entendeu? Isso foi uma das matérias que a gente fez que dá um pouco da dimensão que a arquitetura pode ser bem mais do que trabalhar no CAD. As imagens da parte de baixo também são colagens que a gente faz para que dimensiona um pouquinho o espaço, a relação da pessoa, o espaço e materiais, que também não é necessariamente algo típico da arquitetura, né? Mas que dá certo valor artístico e certa característica para um portfólio. Se alguém tem alguma habilidade de Photoshop, ou mesmo de desenhos, ou de colagem mesmo, de uma questão mais física, não digital. E, obviamente, tem a parte da arquitetura, que é a renderização, que é essa parte mais photorealistic, né? que é bem avançada hoje em dia, que mostra a arquitetura de uma maneira mais tangível, de certa forma. Então, esses são os trabalhos que eu fiz durante a faculdade, no undergrad na SCAD. Só para interromper você rapidinho aí, João, aqueles são trabalhos que eu acho que ilustram bem, né, um pouco do início da sua carreira, né, e como você começar a mexer em alguns dos programas, né, entender um pouco mais do conceito mais artístico também da arquitetura. Para a sua entrada na SCAD, em arquitetura especificamente, você teve algum portfólio? O que você mandou? Como é que foi isso para você? Tive o portfólio, eu já tinha algum conhecimento em SketchUp, então eu mandei algumas maquetes eletrônicas bem básicas do que eu tinha naquele momento, né? Mas que ajudaram.
Fotografia, como eu citei anteriormente, eu adoro fotografia, sempre coloquei no meu portfólio e ajuda, de certa forma, a mostrar o seu entendimento de artes, no geral. Desenho à mão, sem dúvidas, mesmo que, obviamente, não vai colocar desenho de palitinho, mas, de certa forma, ele não precisa ser algo sensacional, você não precisa ser um pintor para ser um arquiteto, mas em entendimento do que você consegue passar das ideias que você tem na sua cabeça para um papel. Então, desenho Legal. prático ainda é bem valioso no curso de arquitetura. Legal. Eu fiz um curso de AutoCAD, então eu coloquei algumas coisas ali, mas não muito, porque, como eu disse, são questões básicas que se aprende como arquiteto logo que você entra na faculdade. Então, você não precisa mostrar que você sabe muito de AutoCAD ou qualquer outro software que você saiba, a não ser que seja algo bem avançado, né? Mas é bom colocar para falar, olha, eu tenho um conhecimento, eu já investi meu tempo aprendendo esses softwares e... Só para mostrar, tipo, eu já explorei alguma coisa nesse sentido, eu acho que é interessante, mas não é necessário, né? Tem uma pergunta aqui do Alex, perguntando se é necessário ter experiência, tipo algum curso de arquitetura. Não é necessário. O necessário é mostrar que você explorou alguma coisa, que você tem noção de desenho, né? Que você tem uma ideia espacial, que você consegue traduzir sua ideia de alguma forma, pode ser, como o João falou, pode ser foto, pode ser um vídeo, pode ser colagem, pode ser qualquer trabalho. E algumas faculdades, e eu diria, arriscaria dizer a maioria delas, tem um portfólio guiado. Então, como assim? Eles te fazem uma provocação. Então, eles pedem explore, faça algum desenho, colagem, foto, que explore a palavra ar, sei lá, o conceito do ar, né? E aí você vai pensando naquilo. Eu lembro de uma da SCAD que foi explorar a transparência, né? Então, aí você, enfim, brinca com colagem, com foto, com desenho, com maquete, com o que for. Mas alguns portfólios, eles têm essas tarefinhas, vamos dizer assim. Uhum. E, sem dúvida, qualidade over quantidade. É muito... Exato. Não precisa encher o portfólio com tudo que você sabe. Escolhe as melhores opções e faça um portfólio clean, né? Com bastante, não bastante, mas com white space, que a gente chama, né? Não precisa colocar tudo que você sabe lá e encher uma página com todos as suas habilidades. Escolha o melhor que você tem para mostrar. Legal. Então, uma dica assim para a turma que está nos assistindo, né, alunos que estão aí no primeiro, segundo ano no ensino médio, que eventualmente vão aplicar para arquitetura e vão precisar desse portfólio, né, que as faculdades mesmo já vão ditar ali o que elas estão buscando ou quais são as provocações que ela busca. Nesse momento que antecede o envio desse portfólio e dessa construção desse material, esses alunos, na perspectiva de vocês, o que eles deveriam fazer? Como é que eles poderiam explorar essa construção de trabalho artístico durante o ensino médio, por exemplo? São cursos, realmente autodidata, ir lá e mexer em programação, ver outras vertentes das artes também. O que vocês acham que seria legal assim, para um aluno que lá na frente possivelmente vai precisar de um portfólio na arquitetura? Uhum. Eu fiz um curso quando eu estava me preparando, né? Mas eu fiz isso 10 anos atrás. Eu acho que não tinha tantos tutoriais no YouTube. Eu acho que hoje dá para aprender muita coisa no YouTube ou era Lynda.com, acho que agora é LinkedIn, algo do gênero que você aprende
softwares na maioria das questões dos cursos lá são software voltado à arquitetura e a design. Então, acho que se não tem o interesse ou se não tem a possibilidade de fazer um curso, acho que dá para aprender muita coisa na internet, dá para aprender muita coisa no YouTube. E como a Ia falou do portfólio, né, que tem bastante vídeo no YouTube, eu ainda aprendo muita coisa com renderização no YouTube, principalmente post-production em Photoshop, tem muita coisa, tem muita coisa. Uhum. Sim. Deu interesse, focar no interesse ou no interesse da faculdade em si, o que eles gostam de receber no portfólio e procurar isso na internet. E tem tudo para você aprender. Uma coisa que eu sempre falava para os alunos e que as meninas têm, as meninas que hoje fazem esse trabalho, né, de orientação de portfólio no Daqui para Fora, que são a Catarina e a Paola, assim, é muito importante você procurar a sua voz artística, assim, o que eu desaconselho é assim, vou fazer este curso porque o portfólio me exige, ou vou fazer desenho com, sei lá, vou fazer pintura porque exige. Eu acho que você tem que mostrar o ideal, tá? Seria mostrar um interesse genuíno. Então, assim, putz, eu gosto de colagem, ou eu gosto de foto, e explorar esse caminho, né? Eu tinha uma menina que trabalhava fotografia com colagem e tinha trabalhos incríveis. Já teve aluno que trabalhou aquarela, então fazia tudo em aquarela, coisas incríveis. O que eu acho legal é ter um trabalho coerente, sabe? Assim, uma coisa me incomodava um pouco quando eu via os portfólios, eu via a pessoa fazendo de tudo um pouco, sem ter uma linguagem única, né? Então, às vezes, você vai explorar um tema. Teve uma menina que inclusive, fez arquitetura na SCAD e foi super legal o portfólio dela. Era uma pessoa que ela tinha tido um histórico lá de... como se diz? Um transtorno, enfim, alimentar, e ela trabalhava imagens distorcidas de pessoas e tal, e ela fez com desenho, fez com pintura, fez com escultura, fez de tudo um pouco, mas o tema dela era um só. Então, eu achei isso também super interessante, mostrou uma construção, uma linha de raciocínio coerente, sabe? Então, eu acho que buscar o que você gosta de fazer ou um tema que te interesse e ir a fundo nele. Maravilha, ótimo. Isso vale para a faculdade em si. Acho que tem muitas faculdades com diferentes interesses na arquitetura, né? Acho que eu frisei anteriormente como algumas gostam mais de maquete física mesmo, outras gostam de coisas mais digitais. Então, quem está na procura pela essa faculdade achar que mais encaixa com o seu pensamento de arquitetura, né? Bacana, maravilha. Ótimo, João. Acho que pode ir, né? Legal que a gente parou para falar bem específico, né, nessa parte agora, mas pode seguir aí na apresentação, por favor. Não, sim, pode me interromper qualquer parte aqui com perguntas ou voltar também. Vou mostrar um pouquinho aqui depois vou mostrar um pouco dos projetos que eu estou fazendo no mestrado, mas acho que é interessante também citar como eu mencionei anteriormente das elective classes que dá para encaixar urbanismo, aulas de urbanismo, também você consegue encaixar várias outras coisas. E a UPenn, mais especificamente, eles estão com um projeto muito focado na parte de robótica. Então, eles investiram muito dinheiro num laboratório inteiro de robótica, que é a foto do lado esquerdo acima, que é parte do laboratório. E eles fizeram um curso inteiro de mestrado, que é 1 ano, para você se formar. Acho que é um Masters of Science
eu não lembro exatamente qual que é o ramo, mas o Masters of Science com especialização em robótica. Porém, quem está estudando arquitetura pode pegar essas aulas e pode se formar com arquitetura e ter um certificado em robótica. Ou o meu interesse é em real estate. Eu não lembro como que é real estate em português, mas se vocês puderem me traduzir aí. Imobiliário, né? Mercado Imobiliário. imobiliário, acho. Isso. Isso. Que são aulas que eu posso fazer na Wharton, que é a Business School da Penn, que é uma das melhores faculdades de Business School aqui. Então, eu vou ter um curso de arquitetura, um mestrado de arquitetura, porém com certificado de Wharton no mercado imobiliário. E tem tantas outras de Sustainable Design, posso fazer de landscape design, city planning, tem as opções são inúmeras. E então aqui é uma ilustração do que pode ser feito num mestrado além da arquitetura. E a Penn, mais especificamente, na questão de mestrado de arquitetura, ela coloca bastante ênfase em materiais. Então, se eu for até pular um pouquinho aqui nessa apresentação que eu fiz semana passada, nas fotos embaixo dá para ver alguns testes de materiais que a gente fez, como isso é traduzido na fachada de um prédio. Que material é esse, João? Isso daqui é um pouquinho de resina com... Agora você vai puxar meu português um pouco, acho que vou mandar tudo em inglês mesmo. Liquid plastic, seria um plástico líquido. Líquido. Resina, plaster, eu não sei. É gesso. Gesso. Um composite de concreto. E aí, para dar as cores, eu coloquei uns pigmentos e uns pós também que são coloridos para dar toda essa coloração e alguns deles que dá esse ar de mármore. Sim, muito bonito. E antes de chegar nesse material, a gente fazia impressões em 3D e aí a gente fazia o casting, né, o negativo disso para aí poder fazer o material. Então tem toda essa digitalização do processo de arquitetura da fachada. Então você faz a maquete em 3D, imprime em 3D e aí faz os testes de materiais. Depois a gente escaneia isso com digital photos e aí replica esses materiais de volta para o computador. Então, é um processo, na primeira foto ali, dá para ver um pouquinho do que eu fiz da impresso, que eu traduzi um pouco na fachada do meu prédio. E também muito desenho, muito desenho. Aqui na Penn, eles focam muito na qualidade dos desenhos. A gente tem 3 aulas em 3 semestres para realmente focar nos desenhos, para conseguir essa leitura maior de desenho arquitetônico. Então, é um mestrado bem denso, porém bem, digamos que avançado na questão de tecnologia e ilustração da arquitetura, né? E tudo isso, João, a impressora 3D, esses scanners, esse molde que você faz, etc. Tudo isso dentro do laboratório da faculdade. Você tem acesso a tudo isso, tudo à sua disposição. Exato. Tem desde o Computer Lab, você pode usar os computadores, eles têm impressora 3D, eles têm todos os tipos de equipamentos no Woodshop. Então, CNC Machine. Eu não sei nada dessas novas em português, mas quem tem o interesse de estudar aqui nos Estados Unidos já vai ter que estar aprendendo desses termos. Mas tem tudo lá. A maioria dos estudantes trazem suas próprias impressoras. Dá para achar impressora 3D por $200, $300 que imprime de uma maneira muito boa.
Então, alguns estudantes têm na própria mesa. A gente tem a nossa própria mesa de trabalho. O prédio é acessível 24 horas por dia, todos os dias. Então, a gente tem a nossa própria impressora 3D, o nosso computador que a gente pode trazer e acesso a tudo isso. Tá, muito legal. Eu acho legal a gente, né, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, essa tecnologia, né, que existe à disposição na Faculdade de Arquitetura fora do Brasil, que aqui a gente não tem, né? Aqui no Brasil tem faculdades que tem impressora 3D e tudo, mas esses braços mecânicos, braços robóticos aí que a gente está vendo nessa foto, isso daqui tá muito longe do que a gente tem aqui, né? E hoje em dia a gente já tem, eu até separei uma fotinho depois para mostrar casas sendo impressas com esses braços mecânicos, na impressão 3D de casas mesmo, né? Sendo produzidas fora do Brasil, e que aqui é uma tecnologia ainda muito longe do que a tecnologia que é ensinada na faculdade aqui do Brasil. Sim, sim. Acho que a maior questão da pós-graduação, do mestrado aqui, é a questão tecnológica. E não medem esforços nem dinheiro para investir nisso, porque é o futuro da arquitetura aqui. Inclusive, escritórios, muitos escritórios já fazem todo esse processo de impressão 3D on-site, né, na obra, para fachada, para detalhes no interior do prédio. Então, isso tá bem avançado aqui. E a PEN não fica atrás em nada disso. Eu acho que você já quer mostrar a foto agora? Aí eu quero que eu passe um pouquinho pelo... Eu posso passar rapidinho pela minha experiência aqui. Não, passa aí, mostra aí. E para voltar um pouquinho da questão do OPT, né, que aqui eu coloquei o Optional Practical Training, para mostrar o quão válidos são esses 3 anos trabalhando aqui. Então, esse foi meu último projeto que eu fiz trabalhando. O nome do escritório é Oza Sabbath Architects. Eles ficam localizados em Bridgehampton, Nova York. E eles me deram a liberdade de desenhar essa casa e gerenciar a obra dessa casa. Então, eu não só peguei esses 3 anos como oportunidade de trabalho, mas como uma forma de colocar bastante informação no meu portfólio, no meu currículo, e que isso daqui já me gerou outros projetos. Então, clientes já queriam me mandaram mensagem para trabalhar comigo, e aí eu tenho que entrar agora no processo para me tornar licenciado, para poder conseguir esses clientes e trabalhar com esses clientes. Então, para reiterar, quem está afim de vir para os Estados Unidos, não perca a oportunidade de fazer o OPT, porque vai te abrir muita porta e vai te dar uma bagagem muito boa no resto da sua carreira aqui, ou voltando para o Brasil também. Muito legal. Muito bom, João, muito bom. Vamos aproveitar aqui que a gente já está chegando aí a 5 minutos das 8, né? Antes daí finalizar aqui com apresentando, até acho que compartilhando essa imagem, né, que eu acho legal, que traduz também um pouco essa experiência de fazer arquitetura fora, o que isso representa hoje no mundo atual, né, no mundo tecnológico. Mas vamos também responder aqui as perguntas, a gente já falou bastante de várias delas. Mas uma pergunta aqui bem técnica, queria ver se você conseguia ajudar a Vitória em relação a... Você acha que a faculdade de graduação com certificado NAAB faz a diferença na questão do currículo, o ensino e experiência? Pois na maioria de faculdades, há faculdades que têm o certificado e outras não. Você sabe falar sobre isso especificamente, João? Sim, sim. Acho que é importante procurar uma faculdade que tenha o certificado NAAB, porque ele que vai te dar depois a referência, como eu citei, daquelas 3.700 horas, mais as 6 provas, o seu curso, o seu diploma, para ser validado, para ser um arquiteto licenciado, tem que ser com uma faculdade certificada na AAB. Então, é bem importante que isso aconteça. Agora, se você for para uma undergrad que não tem o certificado NAAB, mas a pós-graduação tem,
a pós-graduação é o suficiente. Tá, perfeito. Outras perguntas aqui. A ideia do portfólio seria colocar produções artísticas acumuladas ao longo do ano, ou algo que você produz para o portfólio exclusivamente. Acho que aí já respondeu isso, né? O quanto a produção artística aí, né, já contribui para o seu portfólio, né? Sim, nada muito antigo, tá? Assim, não adianta chegar com coisa assim, eu fiz isso daqui na quinta série, entendeu? Não adianta isso, isso não acho que eu focaria nessa produção artística dentro do ensino médio, sabe? Dali para frente. Perfeito, perfeito. Ótimo. Tem o Alex aqui também falou sobre os pais dele estão construindo uma casa, foi ele que fez o projeto de maneira amadora. Ele poderia colocar isso no projeto do portfólio? Eu acredito que sim, né? Sim, super legal. Sem dúvida. A Isadora, que se eu fizer a faculdade no Brasil, trabalhar as horas necessárias, depois fazer um mestrado nos Estados Unidos, consegue ser licenciada? João, você sabe disso? Sem dúvida, se fizer o mestrado aqui, consegue sim, sem dúvidas. Tá, maravilha. Faço curso de edificações, tem matérias de desenho, projeto, a maioria dos desenhos só são coisas técnicas, recomendaria dar uma diversificada, gosto de fotografia, e ainda seguindo, tem alguma dica para a organização das peças de portfólio? Acho interessante, como a mencionou anteriormente, seja honesto e coerente com as suas habilidades. Então, se você, Vitória, foi a Vitória que fez a pergunta, não lembro, tem questões mais técnicas, coloque isso, se for coerente no seu portfólio. Mas é interessante também colocar a fotografia, que dá um ar mais artístico para o portfólio também. Acho que não tem por que não colocar esses dois no mesmo. E também mostrar que você tem, você consegue se expressar também em outros canais, né? Assim, não só desenho técnico, acho que é importante. Importante para application de uma forma geral, não só como portfólio, sabe? Isso, como um todo. Bacana. Bem, pessoal, a gente já terminou as perguntas por aqui. Eu acho que a gente já tocou nos assuntos, né, mais importantes. Queria que aí, né, compartilhasse aí um pouco desse material também que você achou, né, dessa perspectiva da arquitetura e falar um pouquinho também dessa questão do mercado. É um vídeo que eu vou dividir aqui com vocês, que mostra aquele braço mecânico que o João mostrou na foto, construindo uma casa, né? A gente fala muito aqui no Brasil, a gente também fala sobre isso, sobre arquitetura vernacular. A arquitetura vernacular é a gente usar o material que aquela região oferece, né? Não sair buscando, vou importar um vidro de sei lá eu onde e tal. Então, a gente fala muito de arquitetura vernacular. Só que aqui muitas pessoas associam a ideia de arquitetura vernacular com uma coisa rústica, uma coisa antiga e tal. E aí eu tenho um vídeo desse braço mecânico que o João mostrou. Então, é uma tecnologia absurda, fazendo uma construção. Essa daí, especificamente, foi no centro de Milão, que foi feita durante a Semana de Design de Milão, de 2019, se não me engano. Numa praça de Milão, construindo uma casa de 100 metros quadrados, com material que era um concreto reciclado de demolições da região. Então, eles fizeram aquilo vira um polímero, né? Vira uma massa que é aplicada no bico daquele braço mecânico e ele constrói uma casa de 100 metros quadrados em uma semana. Então, eu vou colocar um videozinho aqui para vocês verem como funciona isso, por curiosidade mesmo. Mas depois, se alguém quiser mais informações, a gente pode compartilhar aqui.
parei aqui que eu não estava conseguindo falar, estava com o microfone desligado. Mas é um processo de camadas, né? Então, a casa vão depositando essas camadas que vão virando uma estrutura que é o que hoje seria uma alvenaria, um drywall, o que seja. Mas é esse tipo de tecnologia que aqui no Brasil a gente nem saberia que existia, né? Nunca vi por aqui um braço mecânico desse, nunca vi na rua, nunca vi numa obra, muito menos dentro de uma universidade. Uhum. Que demais. São essas novas tecnologias que têm revolucionado, né, a arquitetura e, sem dúvida, João está podendo falar aí de carteirinha, o quanto ele está com isso acessível, né? As faculdades são os grandes centros, né, que promovem, que trazem essas inovações e realmente a arquitetura não está fora de tudo isso, né? Toda essa transformação que tem ocorrido, né, no mundo da tecnologia. Muito bom, pessoal. Olha, em termos de assuntos, acho que, né, a gente já abordou todos os assuntos aqui. Só para finalizar, tem uma última perguntinha aqui. João, se você consegue responder a um estudante aqui, colocou se é necessário estudar outro major, ademais de arquitetura, para trabalhar com impressora 3D que fazem casas. Você sabe disso? Se existe algumas aulas eletivas, talvez, que o aluno possa fazer e complementar a arquitetura? Uhum. Acho que seria interessante, né? Que já vai para uma parte de coding, né? Todos esses braços mecânicos, você tem que ter um conhecimento de coding para programar os braços mecânicos. A UPenn tem no currículo básico, eu vou pegar isso no semestre que vem, e a gente vai fazer uma impressão 3D com esses braços mecânicos. A gente vai ter um começo de um coding, mas se é do interesse do estudante se especializar nisso, sem dúvidas, há mais aulas para pesquisar mais e para saber mais, mas acho que o básico também precisa saber de coding. Não que você precise entrar na faculdade sabendo, mas se você tem um interesse, tem que ter um interesse também em coding, porque faz parte do processo de mandar essa informação para os braços mecânicos, para os robôs. Tá, bacana. Maravilha. Olha, pessoal, obrigada novamente. Acho que aqui a gente está encerrando com muitas informações e pontos super relevantes para os alunos que tenham interesse nessa área, pensar um pouco mais sobre a questão do portfólio, né, nessa preparação, o que representa realmente fazer faculdade de arquitetura no exterior, as oportunidades que existem, né, tanto da parte profissional, parte acadêmica, aí trazendo um pouco da sua perspectiva como arquiteta aqui no Brasil e o quanto isso também é importante do aluno colocar na balança. Então, queria primeiro agradecer muito a presença de vocês dois, Aie, João, e a presença de todos que estavam aqui hoje acompanhando a nossa conversa. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Até mais. Foi um prazer. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.